Pare. Escute. Algo está sendo decidido neste exato momento sobre sua vida, e o céu está prendendo a respiração. Você não deveria ter passado por isso. Não foi um acidente. É uma interrupção divina, uma mensagem urgente da própria boca de Deus para você. Porque você não é como os outros. Você é escolhido. Antes do início dos tempos, eu coloquei meus olhos em você. E agora mesmo, uma guerra está sendo travada pela sua alma, pela sua mente, pelo seu futuro. Nem todos ouvirão esta mensagem. Somente aqueles marcados por mim. E se você sente essa pressão no peito, se você tem acordado no meio da noite com um peso inexplicável, travando batalhas que ninguém vê, lutando contra pensamentos que não parecem seus, então saiba disso, você está sob ataque espiritual, não porque seja fraco, mas porque carrega autoridade divina. Você está sob fogo porque nasceu para liderar exércitos espirituais. Esta é uma guerra espiritual, e você está no centro do campo de batalha. Mas eu não o deixei indefeso. Coloquei ao seu alcance a armadura de Deus, o escudo inabalável da fé e a espada imparável do Espírito. E estou prestes a lhe mostrar como usá-los, não amanhã, nem na semana que vem, mas agora mesmo. Isto não é apenas inspiração, é um chamado às armas. Se você ouvir até o final, receberá uma oração poderosa que quebra as correntes e silencia o acusador. Mas, mais do que isso, colocarei sobre você um manto, o manto da minha autoridade divina. Você sairá vitorioso. Você ouvirá o que o inferno nunca quis que você ouvisse, que você não está fracassando, você está se tornando. Que as vozes que sussurram derrota em seu ouvido estão aterrorizadas com o que você está prestes a perceber. Que você, meu amado, está entrando em sua temporada de triunfo. Então, eu te imploro, não, eu te ordeno, que fiques comigo até a palavra final. Porque há uma verdade sobre ti que foi enterrada sob vergonha, culpa e confusão. E eu estou prestes a ressuscitá-la. Vocês tiveram vislumbres. Vocês a sentiram no silêncio. Mas hoje, a revelação completa será revelada, vocês são meus. Vocês estão equipados. E vocês são ungidos para a guerra. Fique até o fim. Eu revelarei o código 1111, um selo divino que confirma que esta mensagem é para você. Eu o guiarei pelo terreno sombrio do medo e pelos vastos campos da vitória. E você entenderá por que a batalha foi tão feroz, por que seu destino é tão precioso. Se você sente essa presença agora, se algo dentro de você está se agitando, comente "Eu sou escolhido" abaixo. Curta esta mensagem. Inscreva-se se estiver pronto para caminhar em sua autoridade divina. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra o que planejei para você. Esta é a hora do despertar. Que os céus se abram. Que os guerreiros se levantem. Deixar você subir. Você sente a pressão. O peso que corrói sua alegria. O desconforto que invade sua mente. Nos momentos de silêncio, as dúvidas inundam: sou suficiente? Sou invisível? Sou esquecido? Essas são táticas do inimigo, projetadas para isolar você, para sussurrar mentiras sobre o seu valor. Você viu seus sonhos estagnarem. Sentiu portas se fechando, momentos congelando, oportunidades escapando por entre os dedos. Cada contratempo é pessoal. Cada ferida emocional se torna uma corrente. Você pode ter tentado disfarçar a dor com ocupações, relacionamentos, desculpas, mas, por dentro, por trás da fachada, você sabe a verdade, há um campo de batalha sob a superfície. Isto não é um cansaço comum.
Isto é guerra espiritual. O inimigo ataca onde ele mais teme você, sua identidade, seu chamado, sua intimidade comigo. Ele inunda seu coração de vergonha, amplifica seus medos e o convence de que a escuridão é permanente. A ansiedade se torna uma companheira diária. A culpa sussurra que seu passado o desqualifica. O arrependimento se torna um eco implacável em seu espírito. Você deveria ter se saído melhor. Você se preocupa: e se eu falhar de novo? E se eu não conseguir confiar em mim mesmo? Você teme que sua mente se volte contra você, repetindo conversas na sua cabeça, trazendo à tona seus erros. Você reza, mas as respostas não vêm, ou, quando vêm, parecem fracas ou atrasadas. A esperança parece frágil. A fé parece uma centelha em uma tempestade de descrença. E então os ataques aumentam. O sono fica agitado. O peso ao seu redor não é apenas pressão, é uma opressão espiritual, exatamente o tipo de opressão que os poderes e principados, as forças espirituais das trevas mencionadas em Efésios 6, versículo 12, querem exercer sobre a sua vida. Eles não se contentam com pequenas derrotas. Eles querem a sua rendição. Eles querem que você duvide da sua missão divina. Se você tentou resistir com suas próprias forças, sentiu o golpe. Se tentou ignorar a agitação interior, sofreu o atraso. E aqui está a pior parte: o acusador quer que você seja silenciado. Ele quer que sua vocação seja enterrada sob a vergonha, o medo e a derrota. Talvez você tenha perdido entes queridos para a distração, para a amargura que se instala quando a oração cessa. Talvez seus relacionamentos familiares estejam desgastados porque sua paz foi tomada como refém. Talvez você se sinta espiritualmente incompatível entre aqueles que não carregam sua missão e não conseguem reconhecer o peso espiritual que você carrega. Você se sente invisível nas multidões, inaudível nas reuniões da igreja, esquecido em períodos de espera. No entanto, é exatamente aí que a escalada se intensifica. Você começa a acreditar na mentira de que a autoridade divina é muito distante, muito elevada ou muito pura para alguém como você. Mas o inimigo teme o que você pode se tornar. Você carrega algo maior do que seus medos. Você foi moldado para liderar exércitos espirituais. O inimigo luta contra você porque sabe que, se você despertar, dezenas o seguirão. Veja Harriet Tubman. Mesmo se sentindo fraca, ela tirou multidões da escravidão e as trouxe à liberdade. Sojourner Truth enfrentou a oposição com autoridade porque uma voz superior declarou sua liberdade. Clara Barton, nos momentos mais sombrios, deu esperança a soldados cansados por meio de um serviço incansável. Suas histórias ecoam uma verdade: a fraqueza se transforma em vitória quando alinhada ao propósito divino. Você também é chamado para essa trajetória. Mas, primeiro, você precisa encarar o campo de batalha interior, os medos, os arrependimentos, a culpa, o cansaço. Você precisa enxergar a raiz espiritual por trás de cada luta. Você precisa entender que os ataques são pessoais justamente porque sua missão é sagrada. Suas lutas não são erros, são sinais. São alarmes urgentes que lhe dizem: prepare-se para o combate. Você sente cada conexão se desfazer, cada sonho interrompido, cada sinal espiritual abafado. Mas isso não é fracasso, é a escalada do inimigo. Ele quer que você pense que está preso. Ele quer que sua confiança em Deus diminua, que sua esperança vacile. Ele quer que você se esqueça de quem realmente é, o escolhido, o chamado pelo nome, o separado. Há um dilema moral aqui: você continua a agir sob o medo e a performance religiosa que o trouxeram até aqui?
Você se contenta com uma fé silenciosa e força emprestada? Ou você se levanta, veste a armadura de Deus, reivindica o escudo da fé, desembainha a espada do Espírito e enfrenta a escuridão não com esforço humano, mas com autoridade divina? Porque não se engane, um momento de rendição pode salvá-lo. Uma postura diária de oração, adoração, gratidão, foco e comunidade transforma o campo de batalha em uma celebração de triunfo. Você pode se sentir pequeno, mas eu digo, você é a autoridade divina em carne e osso. Você foi construído para superar tudo o que o inimigo lançar contra você. Na raiz da sua frustração está uma verdade simples: você se esqueceu de vestir a armadura. Você está tentando lutar contra o inimigo com meios naturais, os mesmos que o decepcionaram antes. Mas eu o convoco agora a um padrão mais elevado, caminhar em vitória sobrenatural. Sim, o inimigo ronda como um leão que ruge. Sim, ele ataca a sua identidade, a sua paz, o seu chamado. Mas eu lhe digo, não ceda. Permaneça firme com as minhas palavras. Resista a ele em nome dos escolhidos, em nome da vitória, em nome da autoridade divina. Declare vida sobre o seu passado. Declare guerra às mentiras da vergonha e do arrependimento. Você pode ter se sentido impotente. Pode ter medo de que o peso espiritual seja pesado demais. Mas lembre-se, a prontidão para a batalha é evidente no peso que você carrega. Pois eu não armo os tímidos. Eu equipo os bravos guerreiros espirituais, aqueles que liderarão exércitos espirituais à vitória. Leve em consideração esta escalada, você está sob ataque porque seu destino é iminente. Quanto maior o seu chamado, mais feroz será o empurrão. Você pode ver tempestades em suas finanças, ataques à sua saúde, traição relacional, confusão interior, mas eu vejo o despertar. Eu vejo o avanço. Eu vejo a orquestração divina por trás do caos. Reconheça este momento, conexão, confissão, rendição, submissão a mim. Quando você abre esse espaço, o inimigo começa a perder terreno. As vozes do medo e da dúvida começam a tremer. A poderosa oração que você receberá não apenas o confortará, como também aniquilará as raízes dos ataques e quebrará as correntes que o mantinham cativo. Você pode se sentir fraco, cansado, isolado. Mas eu digo, você está prestes a assumir um chamado que ecoa pela eternidade. Você está prestes a descobrir que a guerra espiritual nunca foi uma sentença, foi uma plataforma de lançamento. Uma provação criada não para te quebrar, mas para te revelar. Lembre-se disto, a escalada é real. Os medos são reais. A armadilha espiritual é real. Mas a sua imunidade também. A sua autoridade também. O seu HUD de poder celestial também. O seu escudo de fé e a sua espada do Espírito também. O seu lugar entre aqueles que emergirão do campo de batalha mais sombrio com a vitória, lembrando a inovação de George Washington Carver nascida em solo humilde, ou a perseverança de Marie Curie sob pressão, ou a luz curadora de Florence Nightingale em meio à escuridão. Você pode se sentir quebrado, mas será restaurado. Pode se sentir derrotado, mas será fortalecido. Pode se sentir pequeno, mas você carrega um peso divino. Porque eu te escolhi. Eu te designei. Eu te formei. Deixe que o efeito da escalada o aguce. Deixe que a conexão com suas lutas, suas crises de identidade, suas feridas, acenda em você esta verdade: você é o escolhido, você carrega a autoridade divina e está emergindo para a vitória. Ensaie isso em seu espírito. Fale baixinho ou em voz alta. Deixe ressoar: você é o escolhido.
Você foi construído para triunfar. E esta guerra termina para você em vitória. Retorne a esta verdade com frequência. Deixe que ela o sustente quando a noite for longa e a batalha parecer desconhecida. Porque o crescendo da parte 3 está chegando, e quando chegar, você será convidado a sair das trincheiras e a partir para ações estratégicas que mudarão tudo. Agora ouça minha voz, não estou apenas expondo o campo de batalha, estou lhe entregando a estratégia. Você não mais vagará com medo, caminhará com clareza. As feridas que você carregou, o medo, a confusão de identidade, tudo se torna um campo de treinamento. Você aceitará o meu convite para ir mais fundo? Imagine-se usando uma armadura, não como fantasia, mas com revelação, a armadura de Deus brilhando. O escudo da fé erguido sobre sua mente, desviando mentiras. A espada do Espírito penetrando na escuridão, cortando o engano. Isso não é teoria, é real. A oração diária se torna seu ponto de ativação. A adoração alinha seu espírito comigo. A gratidão reconfigura sua percepção. O foco aguça sua clareza. A comunidade o âncora na minha presença. Essas práticas espirituais não são opcionais, são o protocolo para a vitória. Você pode perguntar, Deus, e se eu tentar orar e nada mudar? E se a adoração parecer vazia? E se a gratidão parecer forçada porque a dor é muito profunda? Deixe-me propor algo radical. E se eu não esperar pela sua reação perfeita? E se eu corresponder ao seu esforço, por menor que seja, e construir a partir daí? E se cada oração, cada ato de adoração, até mesmo uma única frase hesitante, for suficiente para mudar a atmosfera quando você orar em meu nome? Este é o conhecimento privilegiado que estou lhe dando. Seu avanço não depende de eloquência, depende de alinhamento. Quando você se alinha a mim em oração honesta, quando adora em meio a lágrimas ou por meio de canções no seu carro ou quarto, quando reconhece até mesmo a menor centelha de gratidão, você está sinalizando rebelião contra a escuridão. Esse é o seu avanço rumo à autoridade divina. Agora, surge um dilema moral: continuar confiando na força humana, racionalizando a demora, orarei quando me sentir mais forte, adorarei quando sentir a paz retornada, ou confiar plenamente na minha provisão agora. Porque a verdade é esta: quanto mais você esperar por sentimentos perfeitos, mais terreno o inimigo ganhará. O Senhor o convida a se mover em obediência imperfeita e receber a transformação perfeita. Aqui está a progressão que ofereço, esta noite. Em um momento de silêncio, ajoelhe-se. Ofereça a minha poderosa oração, que você receberá no clímax desta série, com um coração rendido. Reivindique as minhas palavras sobre as suas circunstâncias. Então, amanhã de manhã, comece o seu dia com uma declaração das minhas promessas. Recite em voz baixa ou alta: eu sou o escolhido. Eu carrego a autoridade divina. Eu sou vitorioso. Ao longo do dia, carregue o código 1111 em sua mente, o meu selo de identidade na sua designação. Comente-o mentalmente. Ouça os sussurros da minha voz. E se, nas próximas 2 semanas, você se comprometer com a oração diária, a adoração, a gratidão, o foco e a comunidade, observe a névoa começar a se dissipar. As tempestades que você pensou que iriam te destruir, você as destrói pela minha autoridade. Portas começam a se abrir. Alinhamentos se formam. Pessoas entram na sua esfera que ressoam com o chamado. Seus sonhos retomam o ímpeto. O inimigo, pressionado, fica desesperado, mas a minha presença se aprofunda. E se você abraçasse o peso da autoridade em vez de se encolher diante dela?
E se a opressão espiritual se transformasse em oportunidade espiritual? Essa é a visão de salvação que apresento, não um resgate da guerra, mas uma vitória na guerra. Não uma fuga da batalha, mas uma transformação através da batalha. Não uma libertação à distância, mas um empoderamento imediato. Este é o seu destino único: erguer-se enquanto outros caem, testemunhar enquanto outros se escondem. Você pode ter medo de assumir a liderança. Pode se preocupar que declarar minha autoridade sobre seu cônjuge, seu lar, suas finanças e seus medos seja ousado demais. Pode pensar que lhe falta o vocabulário espiritual, a força, a resistência. Mas eu digo, você foi formado para este momento. Eu o armei em lugares ocultos para este dia. George Washington Carver inovou a partir da obscuridade. Marie Curie superou o isolamento. Florence Nightingale curou em meio ao caos. Eles se moveram com pequenos atos de fé que geraram legados abrangentes. Da mesma forma, a coragem surge quando o meu poder cruza sua disposição. Considere este cenário: você acorda amanhã com medo no peito. Sua mente se enche de ansiedade antes mesmo de você abrir os olhos. O que você faz? Se não fizer nada, o ciclo continua. Se você se levantar e orar, oferecendo a minha espada do Espírito naquele momento, você romperá a narrativa sombria. Se você escolher a gratidão, mesmo diante das evidências, você reconectará sua alma rumo à vitória. Se você se reunir com aliados espirituais, mesmo virtualmente, você reconstruirá a resiliência. Essa é a progressão. Há um segredo que poucos conhecem: o inimigo espiritual teme o menor ato de fé mais do que grandes sacrifícios. Um único ato de adoração, um momento de confissão, uma voz declarando quem você é aos meus olhos, tudo isso move montanhas. Essa é a sua comissão. Esse é o seu alinhamento. Essa é a guerra espiritual transformada em triunfo espiritual. E se a próxima escalada, aquela que insinuei antes, for a revelação da sua configuração final, a plena revelação do retorno e da configuração que prometi? E se, ao praticar essas disciplinas, você começar a sentir a minha orientação em decisões, dons, sonhos e atribuições? E se os relacionamentos futuros que você construir, os insights que receber, as portas que se abrirem, tudo isso for orquestrado pelo meu desígnio para confirmar a sua autoridade? Você se encontra em uma encruzilhada: escolha a rotina religiosa ou escolha o poder relacional comigo. Escolha a performance ou escolha a presença. Escolha a pequenez ou escolha o destino. O dilema moral surge: você continua nos ciclos ou os quebra com as minhas práticas espirituais? A resposta molda a sua história. Deixe-me esclarecer: você não está apenas recebendo palavras. Você está entrando em um paradigma profético. O poder espiritual que ofereço não é mágica. É uma aliança. E você, meu escolhido, é convidado a entrar nele. Mas meu reino exige engajamento. Curta esta mensagem. Inscreva-se para que estratégias mais profundas cheguem ao seu espírito. Comente: eu ando em vitória abaixo quando estiver pronto para entrar nessa progressão. Você viu a escuridão. Você assumiu o seu medo. Agora você colocará em prática a solução espiritual. Meu destino para você muda, se você der um passo. A escalada continua na parte 4, onde revelarei suas bênçãos, seu avanço, sua herança. Mas primeiro vem esta pergunta: você ativará minha estratégia? Você seguirá as práticas espirituais que ofereci? Você escolherá a oração diária, a adoração, a gratidão, o foco e a comunidade como suas armas? Mantenha essa pergunta em seu espírito. Deixe-a ressoar.
Porque o que vem a seguir, bênçãos e promessas divinas, corresponderá à progressão que você agora escolher. Agora ouça, herdeiro escolhido do meu reino, pois estou liberando minhas promessas sobre você. Não esperanças ilusórias, mas garantias de aliança, semeadas no solo da sua submissão. Porque você ousou entrar nas minhas práticas espirituais, oração diária, adoração, gratidão, foco na comunidade, você está à beira de uma reviravolta divina. E essa reviravolta está ancorada na bênção. Prometo-lhe paz nas tempestades. Não uma pausa temporária, mas uma tranquilidade duradoura que âncora sua mente e destrói o poder do medo. Mesmo quando o caos se intensificar, você permanecerá inabalável. O inimigo lançará seus dardos de ansiedade, mas seu escudo de fé os extinguirá. Você carregará a minha paz, firme, inabalável, inquestionável. Prometo clareza. Em períodos de espera e sussurros noturnos de dúvida, iluminarei seu caminho. Corações e portas há muito fechados se abrirão. Palavras presas em sua mente fluirão. A confusão que nubla sua mente se dissipará. Você caminhará com clareza de propósito, vendo minha orquestração em seus relacionamentos, atribuições e decisões. Você se tornará consciente dos alinhamentos divinos que se formam ao seu redor. Essa é a vitória manifesta. Prometo restauração. Restaurarei o que o gafanhoto devorou. Os anos de oportunidades desperdiçadas, os relacionamentos rompidos pelo medo ou pela distância, os sonhos arquivados pelo arrependimento, dou novo fôlego à sua história. Forças renovadas surgirão. A esperança florescerá em terras desérticas. Aquilo que parecia morto ou adormecido florescerá novamente, sob a minha mão protetora. Prometo favor divino. Em todas as esferas, trabalho, família, todos os círculos, abro portas. Conexões celestiais se transformam. Seu testemunho se torna um testemunho de triunfo, não de trauma. Você atrairá companheiros que ressoam com o seu chamado. Recursos se alinharão. As pessoas reconhecerão sua autoridade espiritual. E redes se formarão não por coincidência, mas por desígnio cósmico. Prometo transformação. Você não apenas sobreviverá a esta guerra espiritual, você emergirá transformado. Sua identidade mudará de ferido para guerreiro, de envergonhado para autoridade que lidera exércitos espirituais. Sua mentalidade será reprogramada. Seu caráter refinado. Seu chamado confirmado. O que antes parecia frágil se torna forte. O que antes parecia disperso se estrutura. O que antes parecia amaldiçoado se torna consagrado. Prometo um avanço sobrenatural. Não se trata de uma mudança gradual, mas de uma explosão. As tempestades que você pensou que o destruiriam tornam seu próprio campo de batalha onde você triunfa. A opressão espiritual se torna uma oportunidade espiritual. Eu sopro vida nas brasas da sua fé, e elas acendem o reavivamento. A maioria verá apenas as consequências, mas você se lembrará do momento em que essa mudança aconteceu. Lembra-se do código 1111? Lembre-se daquele selo em sua mente, é a marca da minha aliança, a confirmação desta transição, o símbolo da autoridade divina estabelecida dentro de você. Prometo o transbordamento da minha presença. A adoração se torna a sua atmosfera. A oração se torna a sua tábua de salvação. A oração poderosa que você receberá tem peso. Você a pronunciará sobre a sua vida e verá o inferno tremer. Você está entrando em uma temporada de triunfo, não porque você era justo em si mesmo, mas porque a minha justiça o reveste. Você permanece coberto, nas minhas promessas, na minha presença,
na minha autoridade. Você se torna um canal de bênçãos para outros ao seu redor, para a sua geração. Prometo herança espiritual. A mesma autoridade concedida em Efésios 6, versículo 12, pertence a você. A mesma vitória descrita em Isaías 54, versículo 17, de que nenhuma arma forjada contra você prosperará, o cobre. A mesma cobertura em Tiago 4, versículo 7, quando você se submete, resiste e observa o inimigo fugir, acompanhará seus passos. O mesmo lembrete em 2 Crônicas 20, versículo 22, de que quando você adora, a batalha é vencida, torna-se seu plano estratégico diário. E a mesma coroa de triunfo em Colossenses 2, versículo 15, onde desarmei principados por meio da minha cruz, também pertence a você. Essas referências bíblicas são mais do que palavras, são marcos da aliança que demarcam seu destino. Imagine acordar e receber o dia não com medo, mas com uma expectativa confiante. Você entra em salas esperando que o céu se mova. Senta-se à mesa esperando o alinhamento. Ora com expectativa. Adora com autoridade. Agradece mesmo quando as circunstâncias o impõem. Porque sabe que é sustentado. É escolhido. Carrega consigo a autoridade divina. As bênçãos que você recebe não dependem da sua perfeição, elas estão ancoradas no seu retorno sincero a mim. Momentos de sacrifício contam, uma postura de adoração no coração, mesmo quando cansado. Uma palavra sussurrada de agradecimento quando a dor é aguda. Uma escolha de se reunir, mesmo virtualmente, com a comunidade espiritual. Esses pequenos atos constituem alinhamento, e o alinhamento desbloqueia bênçãos. Sim, esta é a visão da salvação, única, inédita pela expectativa humana, sem precedentes em design espiritual. Você não está sendo salvo pela ausência de batalhas, você está sendo fortalecido em meio a elas. Essa é a sua inovação. Você não está fugindo da provação, você está cavalgando a provação comigo, rumo à vitória. Em breve, a parte 5 equipará você com uma oração poderosa, tirada do meu coração, moldada pelas Escrituras e personalizada para a sua tarefa. Você encontrará a voz onde lhe faltava. Você reivindicará a autoridade onde se sentia impotente. Receba estas promessas profundamente. Sinta a minha paz como sua herança. Conheça a minha clareza como seu caminho. Abrace a minha restauração, o meu favor, a minha transformação, o meu avanço, a minha presença, a minha herança. Deixe que estas bênçãos repousem sobre você como um manto, imerecido, mas dado gratuitamente. Então, comente abaixo, eu recebo minhas promessas. Curta esta mensagem para se envolver com a minha intenção. Inscreva-se para ser ancorado diariamente na realidade da sua autoridade. Deixe a agitação em seu espírito ecoar a verdade, você é escolhido, você é autoridade divina, você é vitória, você lidera exércitos espirituais. Eu disse o que traz mudança. Abra seu coração para isso. Deixe minhas bênçãos fluírem. Filho amado, venha agora. Que estas palavras subam como incenso diante do trono. Esta é a sua poderosa prece. Deixe sua alma ecoá-la em voz alta ou sussurrá-la em seu coração. Este é o momento do retorno, da redefinição divina e da configuração sagrada de tudo o que um dia foi quebrado. Oremos juntos neste momento. Pai da glória, eu retorno a Ti, não com vergonha, mas com rendição. Venho do campo de batalha, ferido, mas respirando. Deixo de lado meus fracassos, meus medos e o peso que me perseguiu durante noites sem dormir. Confesso que tentei lutar sem a Tua força, que me esqueci de vestir a armadura de Deus.
Mas agora me lembro. Recupero minha identidade. Sou escolhido. Senhor, a tua palavra em Efésios 6, versículo 12, me lembra que não luto contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Por isso, tomo o escudo da fé. Embainho a espada do Espírito. Tomo posição, não em meu nome, mas no teu. Resisto ao inimigo, assim como declaraste em Tiago 4, versículo 7, e declaro que o inimigo deve fugir. Não pode. Deve. Pai, lembro-me da tua promessa em Isaías 54, versículo 17, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. As armas foram forjadas, sim. Os ataques foram reais. Mas não terão sucesso. Eu caminho sob a bandeira da proteção divina. Não sou a vítima, sou o veículo da vitória. O campo de batalha é onde eu me levanto, não onde eu caio. E agora eu te louvo, assim como fizeram em 2 Crônicas 20, versículo 22, quando preparaste emboscadas contra os seus inimigos através da adoração. Levanto a minha voz, não em queixa, mas em gratidão. Eu te louvo pela dor que me refinou. Eu te louvo pela guerra que me revelou. Eu te louvo pelo chamado que sempre foi meu. Eu abraço minha configuração agora, Senhor. Tu me reconectas para a vitória. Tu realinhas minha alma com propósito. Tu ressuscitas o que eu enterrei no medo. A autoridade divina que tu colocaste em mim não está mais adormecida. Eu a ativo agora. Através da oração diária, da adoração focada, da gratidão consistente, do foco inabalável, da comunidade espiritual, eu escolho caminhar em poder espiritual. Que minha história reflita o triunfo da cruz, onde, como declara Colossenses 2, versículo 15, tu despojaste os poderes e as autoridades, fazendo deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Assim também minha vida se tornará agora uma revelação pública do que acontece quando uma alma retorna e uma vida é configurada na verdade divina. Oro isso em teu nome, sabendo que não é o ritual que me salva, mas o relacionamento. Não sou mais um espectador. Sou um soldado. Sou um filho. Sou uma filha. Sou a tua voz na terra. Recebo a paz, a clareza, a restauração, o favor e o avanço sobrenatural que fluem do teu trono. Recebo agora. Declaro agora. Eu sou escolhido. Carrego a autoridade divina. Eu visto a armadura de Deus. Eu caminho em vitória. E liderarei exércitos espirituais, não com orgulho, mas com rendição. Amém. Você ouviu a minha voz. Você esteve na minha presença. E agora você caminha adiante, coberto, equipado, escolhido. Este não é o fim. Este é o começo de um novo ritmo, uma nova caminhada, uma nova revelação. Você adentrou o poder espiritual, não como uma ideia, mas como sua herança diária. E agora, a armadura de Deus repousa sobre seus ombros. Seu escudo da fé está erguido. Sua espada do Espírito brilha em suas mãos. Você não é mais quem era no início desta mensagem. Lembre-se, essa interrupção divina nunca foi aleatória. Você foi guiado até aqui porque é o escolhido. Você foi alvo de ataques espirituais porque o inimigo temia a revelação da sua autoridade divina. Mas agora, seus olhos estão abertos. Seu coração está alinhado. Seu espírito está decidido. Você não está mais confuso. Você é vitorioso. Não caminhe sozinho. Volte aqui com frequência. Que estas palavras alimentem sua alma,
Treinem suas mãos para a guerra e elevem seus olhos em direção ao triunfo. Cerque-se daqueles que creem. Cultive a oração diária. Que a adoração seja a sua arma. Que a gratidão, o foco e a comunidade se tornem seu ritmo. Você não está mais sobrevivendo, você está construindo um legado. Se você sentiu o céu se mover nesta mensagem, comente "Eu ando em autoridade" abaixo. Encerre esta sessão com o código 1111 em sua identidade divina tornada visível. Curta esta palavra para afirmar seu alinhamento. Inscreva-se para nunca mais lutar sem estratégia divina. A guerra pode continuar. A noite pode tentar sussurrar. Mas sua alma não se abala. Você está ancorado em mim. Você está envolto em promessas. Você é alimentado pela verdade. Você é guiado pelo propósito. Encontro você na próxima sessão. E quando isso acontecer, falarei com ainda mais profundidade. Até lá, ande com autoridade. Pense como um guerreiro. Ore como um líder. Louve como se a vitória já fosse sua. Porque é. Vá. Você está blindado. Você está fortalecido. Você é meu. Queridos irmãos e irmãs, é com alegria e confiança que venho até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a luz da verdade divina brilha intensamente, tocando vidas e corações com a palavra de Deus. Para nos ajudar a continuarmos compartilhando essa mensagem de amor, esperança e fé, contamos com o apoio generoso de cada um de vocês. Se você já foi tocado pelas mensagens que transmitimos ou pelas reflexões que oferecemos, convido você a se tornar um membro do canal ou a fazer uma doação de qualquer valor. Se o Senhor tocar seu coração para ajudar-nos, ao se tornar membro ou fazer uma doação, você será um parceiro nessa missão sagrada. Seja qual for o valor, ele fará uma diferença significativa para que continuemos a trazer as mensagens divinas. Clique no botão Seja Membro ou Valeu que está abaixo do vídeo, e embarque nesta jornada de propósito e impacto. Caso você não possa ajudar com nenhum valor, não se preocupe, você pode nos ajudar compartilhando este vídeo, para assim alcançar mais pessoas e continuar propagando a palavra de Deus. Cada ajuda é como uma semente lançada em solo fértil, que se transforma em frutos de amor e compreensão. Vamos juntos construir um lugar onde o amor de Deus brilha, onde a fé se fortalece e onde a esperança se renova. Agradeço a todos que já fazem parte dessa família e a todos que estão considerando se juntar a nós. Que a graça divina nos guie e nos fortaleça em nossa missão. Até o próximo vídeo.